Certa noite, enquanto eu me sentava, meio entorpecido, no antro dos mais infames, minha atenção foi subitamente atraída por um objeto negro, repousando sobre a tampa de um imenso tonel de gin ou rum, que constituía a principal peça de mobília do ambiente. Eu estivera a olhar fixamente para a tampa desse tonel por alguns minutos, e o que agora causava minha surpresa era o fato de não ter percebido antes o objeto que estava sobre ele. Aproximei-me e o toquei com a mão. Era um gato preto, muito grande, tão grande quanto Pluto, e muito parecido com ele em todos os aspectos, exceto um. Pluto não tinha um único pelo branco em todo o seu corpo, mas esse gato exibia uma mancha branca enorme, embora indefinida, a lhe cobrir toda a região do peito. No momento em que o toquei, ele se levantou de imediato, ronronou audivelmente, esfregou-se em minha mão e pareceu deliciado com a atenção concedida. Aquela, então, era exatamente a criatura que eu estava procurando. Ofereci-me na mesma hora para adquiri-lo junto ao seu dono, mas o homem afirmou que não lhe pertencia, que nada sabia do bicho, nunca o vira antes. Continuei com minhas carícias e quando me preparava para voltar para casa, o animal evidenciou disposição de me acompanhar. Permiti que o fizesse, parando ocasionalmente e dando-lhe tapinhas carinhosos conforme andava. Quando cheguei em casa, ficou à vontade na mesma hora e imediatamente conquistou a predileção de minha mulher. De minha parte, não demorou para que a repugnância começasse a crescer dentro de mim. Isso era precisamente o oposto do que eu havia esperado. Porém, não sei dizer como nem porquê, sua evidente afeição por mim antes me repelia e irritava. Gradativamente, esses sentimentos de repulsa e irritação evoluíram para a amargura do ódio. Eu evitava a criatura. Uma vaga sensação de vergonha e a lembrança do meu antigo ato de crueldade impedia-me de cometer algum abuso físico. Abstive-me por algumas semanas de aplicar-lhe maus tratos ou usar de violência de qualquer espécie, mas gradualmente, muito gradualmente, comecei a lhe devotar o mais inexprimível asco e a fugir em silêncio de sua odiosa presença como se fosse o hálito de uma pestilência. O que contribuiu sem dúvida para o meu ódio do animal foi a descoberta, na manhã subsequente à noite em que o levei para casa, de que, como Pluto, ele também foi privado de um olho. Essa circunstância, entretanto, apenas o fez crescer em afeição perante minha esposa, que, como já disse, possuía em elevado grau essa humanidade de sentimentos que outrora havia sido meu traço característico e a origem de muitos dos meus prazeres mais singelos e puros. Com minha aversão, entretanto, o apreço desse gato por mim pareceu aumentar. Ele seguia meus passos com uma pertinácia que seria difícil fazer o leitor compreender. Sempre que me sentava, acomodava-se sobre minha poltrona, ou pulava sobre meus joelhos, cobrindo-me com uma detestável carícia. Se eu me levantava para andar, metia-se entre meus pés e desse modo quase me derrubava, ou, cravando suas garras longas e afiadas em minha roupa, trepava desse modo até meu peito. Em momentos como esse, embora desejasse com todas as forças matá-lo de um só golpe, eu era contudo impedido de o fazer. Em parte pela lembrança do meu antigo crime, mas, principalmente, que eu confesso logo de uma vez, por absoluto pavor da criatura. Esse pavor não era exatamente o pavor de um mal físico, e contudo me faltariam palavras para defini-lo de outro modo. Tenho quase vergonha de confessar. Sim, mesmo nessa cela de criminoso, tenho quase vergonha de confessar que o horror e o terror que esse animal me infundia havia sido aumentado por uma das mais simples quimeras que seria possível conceber. Minha esposa chamara minha atenção em mais de uma ocasião para o caráter da mancha de pelo branco da qual falei, e que constituía a única diferença visível entre o estranho animal e o outro que o matara. O leitor haverá de recordar que essa mancha, embora grande, havia se mostrado originalmente muito indefinida. Porém, mediante vagarosas gradações quase imperceptíveis, e que por longo tempo minha razão lutou para rejeitar como fruto da minha imaginação, assumira finalmente uma rigorosa precisão de contornos. Era agora a representação de um objeto que tremo em nomear.
e por isso, acima de tudo, nutria ódio e pavor, e teria me livrado do monstro caso ousasse. Era agora, afirmo, a imagem de uma coisa hedionda, de uma coisa macabra, do patíbulo. Ah, pesaroso e terrível mecanismo de horror e crime, de agonia e de morte. E agora eu estava de fato, desgraçado para além da desgraça da mera humanidade. Eu, uma criatura bruta, cujo semelhante eu matara desprezivelmente. Uma criatura bruta endegrara para mim um homem feito à imagem do Deus Altíssimo. Tamanho e insuportável suplício. Ai de mim, nem de dia, nem de noite, conhecerá a bênção do descanso. Durante o dia, a criatura não me deixava mais um momento sozinho, e à noite eu acordava de hora em hora, com pesadelos de indizível medo, para dar com o hálito quente da coisa sobre meu rosto, e seu vasto peso, a encarnação de um sucubo que eu era impotente para repelir, oprimindo eternamente meu coração. Sob a pressão de tormentos como esse, o tênue resquício do que havia de bondade em mim cedeu. Pensamentos malignos tornaram-se meus únicos companheiros, os pensamentos mais negros e malignos. Meu temperamento, habitualmente taciturno, evoluiu num ódio por todas as coisas e por toda a espécie humana, ao passo que das súbitas me abandonava minha resignada esposa. Ai de mim, era a mais habitual e a mais paciente das vítimas. Certo dia, ela me acompanhava, em algum serviço doméstico, ao porão da velha casa que nossa pobreza nos compelia a ocupar. O gato me seguiu pelos íngremes degraus, e quase me fazendo cair de frente, exasperou-me ao ponto da loucura. Erguendo um machado e esquecendo em minha ira o pavor infantil que até então detivera minha mão, dirigi um golpe contra o animal, e que sem dúvida teria se provado instantaneamente fatal se houvesse descido como eu desejara. Mas o golpe foi interrompido pela mão de minha esposa. Instigado com essa interferência numa fúria mais que demoníaca, libertei meu braço e enterrei o machado em seu cérebro. Ela tombou morta imediatamente, sem um gemido. Executando o assassinato hediondo, procedi incontinente e com total determinação à tarefa de ocultar o corpo. Eu sabia que não poderia removê-lo da casa de dia ou de noite, sem o risco de ser observado pelos vizinhos. Inúmeros planos passaram por minha mente. A certa altura, pensei em cortar o cadáver em pequenos pedaços e destruí-los no fogo. Em outro momento, resolvi cavar um buraco para enterrá-lo no chão do porão. Depois, considerei a possibilidade de jogá-lo no poço do quintal, ou de fazer um embrulho e encaixotá-lo como se fosse uma mercadoria, tomando as usuais providências de modo que um carregador viesse levá-lo da casa. Finalmente, ocorreu-me um expediente que julguei muito melhor do que todos esses. Decidi emparedá-lo no porão, como ouvira dizer que os monges da Idade Média faziam com suas vítimas. Para um tal propósito, o porão se prestava bem. Suas paredes eram construídas sem firmeza, e haviam recentemente recebido uma camada grosseira de reboco, que a umidade do ambiente impedira de endurecer. Além do mais, numa das paredes havia uma saliência causada por uma falsa chaminé ou lareira, que fora preenchida de modo a se parecer com o restante do porão. Não tive dúvida de que seria capaz de remover facilmente os tijolos desse lugar, inserir o cadáver e construir a parede como antes, de modo que olho algum detectasse algo suspeito. E nesse cálculo não me equivoquei. Utilizando um pé de cabra, desloquei rapidamente os tijolos, e após escorar o corpo cuidadosamente contra a parede interna, mantive-o nessa posição, enquanto com pouca dificuldade refazia toda a estrutura como se mostrava originalmente. Tendo buscado argamassa, areia e crina, com todas as precauções possíveis, preparei um reboco que fosse indistinguível do antigo, e com ele prossegui muito diligentemente a obra da nova alvenaria. Após terminar, observei satisfeito o trabalho bem feito. A parede não apresentava o menor sinal de ter sido perturbada. Recolhi o entulho no chão com o cuidado mais do que minucioso. Olhei em torno em triunfo e disse comigo mesmo: aí está, pronto, meu trabalho não foi em vão.
Meu passo seguinte foi procurar pelo causador de tamanha desgraça, pois eu havia, enfim, chegado à firme determinação de matá-lo. Tivesse eu sido capaz de encontrá-lo naquele momento, não restara dúvidas sobre qual seria seu destino. Mas, o que parecia, a criatura astuciosa se alarmara com a violência de minha fúria precedente e evitara aparecer em meu presente estado de espírito. É impossível descrever ou imaginar a profunda, jubilosa sensação de alívio que o sumiço do detestável animal ocasionou em meu peito. Ele não apareceu durante a noite, e assim, por uma noite ao menos, desde que fora trazido à casa, dormi um sono profundo e tranquilo. Sim, senhor, dormi, mesmo com o fardo do assassinato em minha alma. O segundo e o terceiro dia se passaram, e ainda nem sinal de meu algoz. Eu voltava a respirar como um homem livre. O monstro aterrorizado fugira do lugar para sempre. Eu não o veria nunca mais. Minha felicidade era suprema. A culpa pelo meu ato tenebroso pouco me perturbava. Umas poucas perguntas haviam sido feitas, mas foram respondidas prontamente. Até mesmo uma busca fora empreendida, mas é claro que nada se descobrira. Eu contemplava minha futura felicidade como assegurada. No quarto dia após o crime, uma equipe policial veio, um tanto inesperadamente, ter à minha porta, e procedeu mais uma vez a uma rigorosa investigação da casa. Confiante, entretanto, na inescrutabilidade de meu esconderijo, mostrei grande desembaraço. Os policiais instararam que os acompanhasse em sua busca. Não deixaram um único vão ou recesso por examinar. Finalmente, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. Não tremi um músculo sequer. Meu coração batia tão calmamente como o de alguém do sono da inocência. Andei pelo porão de ponta a ponta. Cruzei os braços sobre o peito e perambulei para cá e para lá, tranquilo. Os policiais se deram totalmente por satisfeitos e se prepararam para ir embora. Mas a exultação em meu coração era forte demais para ser reprimida. Eu ardia por dizer, nem que se fosse, uma palavra a título de triunfo, e tornar duplamente garantida a sua certeza de minha inocência. Senhores, disse eu, enfim, quando os homens subiam pela escada, alegra-me ter-lhes aplacado as suspeitas, desejo saúde a todos, e lhes apresento mais uma vez meus respeitos. A propósito, senhores, esta é uma casa muito bem construída. Em meu incontrolável desejo de dizer o que quer que fosse com naturalidade, eu mal fazia ideia do que falava. Devo dizer, uma casa excelentemente bem construída. Essas paredes... Já vão, senhores. Essas paredes são obra sólida. E nisso, em pleno frenesi de minha bravata, bati fortemente com a bengala que levava na mão, exatamente naquela parte da alvenaria atrás qual jazia o cadáver de minha amantíssima esposa. Mas... queira Deus me proteger e livrar das presas do príncipe das trevas. Nem bem a reverbação de minhas batidas mergulhou no silêncio, fui atendido por uma voz vinda da tumba. Um gemido inicialmente abafado e fraco, como de uma criança soluçar, e depois se dilatando rapidamente em um grito longo, elevado e contínuo, inteiramente anômalo e inumano. Um uivo. Um guincho lamurioso, metade horror e metade triunfo, tal como só poderia ter brotado do inferno, num esforço combinado das gargantas dos condenados em sua agonia e dos demônios que exultam na danação. De meus próprios pensamentos é tolice falar. Desfalecendo, cambaleei para a parede oposta. Por um instante, os policiais na escada permaneceram imóveis, num paroxismo de terror e perplexidade. No instante seguinte, uma dúzia de braços vigorosos avançava contra a parede. Ela veio toda abaixo. O cadáver, já grandemente decomposto e coberto de crosta de sangue, surgiu ereto ante os olhos dos presentes. Em sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e um olho solitário de fogo, estava a hedionda criatura cuja astúcia me levara ao assassinato, e cuja voz delatora me condenara à corda do carrasco. Eu emparedara o monstro dentro da tumba.